Olá pessoal, a graça e a paz a todos. Deus seja com todos, Pai seja com todos vocês, Pai seja convosco. Eu gostaria, amados, de primeiramente dar um bom dia a vocês, perguntar como vocês estão. Louvado e engrandecido seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, louvado seja eternamente o teu nome. Santo e poderoso é o Senhor, Espírito Santo, Paráclitos. Louvado e engrandecido seja eternamente o teu nome. Nós te louvamos, agradecemos, bendizemos o teu nome, Senhor. Gratidão a ti por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossa vida e que ainda fará na nossa vida, na vida desse ouvinte, aquele que ainda vai ouvir, na vida da minha parentela, meus descendentes. Eu agradeço meus irmãos, minhas sobrinhas, enfim, os agregados, toda a família, Senhor. Eu te agradeço e assim faça, amado, todos os dias agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelos livramentos, principalmente para o dom da vida, pelo dom da vida, o fôlego de vida, o respirar, acordar de manhã, você tem visão. Mesmo aqueles que não têm, mas Deus dá condições da pessoa sobreviver, não é verdade? O Senhor, Ele é tão bondoso, o seu amor dura para sempre, a sua benignidade não tem fim. Eu te louvo, te agradeço, Senhor, por todos os teus feitos, pelos livramentos, pelo amor que o Senhor tem conduzido a minha vida, a vida dos meus. Muito obrigada, Senhor, pelos amigos, pelas pessoas, os teus anjos que o Senhor coloca no nosso caminho. Eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço pelo teto que eu vivo. Eu te agradeço, Senhor, pelo alimento que o Senhor tem colocado em meio a tantas circunstâncias adversas. Mas o Senhor está presente, aleluia, glória a Deus. O Senhor está presente, sempre esteve, não é? Há momentos na nossa vida que nós questionamos, às vezes, né? Claro. Meu Deus, por que tanta adversidade, Senhor? Por que isso? Por que aquilo, meu Pai? Se nós temos consciência que nós estamos fazendo como diz a tua palavra, teu estatuto, que diz que nós devemos andar em retidão, aquele que busca a tua presença, o que te ama a tua palavra. O Senhor diz que o Pai o amará e viremos a Ele, faremos nele morada. Nós sabemos que nós somos templo, morada do Espírito Santo, Paráclitos. O Senhor foi enviado para ficar ao nosso lado até a consumação dos séculos, até vida tenhamos. Nós sabemos, Senhor, se quer alguém partir da terra sem ter confessado o Senhor, essa pessoa, ela perderá, ele perderá o descanso da sua alma. Então, que todos que ainda não fizeram, confesse o Salvador, o Filho de Deus vivo, Jesus Cristo, como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Amados, o Senhor me deu uma passagem bíblica para ler, como a maioria dos dias eu tenho lido, né? Quando ele toca no meu eu para falar sobre alguma mensagem bíblica, às vezes os milagres dele. E eu lendo aqui, que ele dá na mente da gente, né? O versículo bíblico, que assim, amados, nós sabemos, falando sobre a graça, nós sabemos que a graça é o favor imerecido, porque não depende do nosso merecimento, porque somos humanos falhos, passíveis de erros, pecados, defeitos e virtudes. Claro, nós temos muitas virtudes e o Senhor sabe, conhece-nos como ninguém. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe todas as coisas.
e Ele sabe o nosso caminhar. E ninguém deve ter o coração de dura cerviz. O que quer dizer? Um coração endurecido quando tiver que fazer alguma obra de caridade, ajuda, se bem que, infelizmente, o inferno vai estar cheio de bonzinhos, mas que não confessaram a Jesus. Então, assim, nós somos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Sois salvos, está em Efésios 2, 8 e 9. Que sois salvos pela fé em Cristo Jesus. Pela graça é que nós somos salvos. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Existem doutrinas que falam sobre as obras, que é muito importante as obras. Sim, também. Nós sabemos que temos que ter boas obras, boas atitudes, bom comportamento, conduta. Tudo isso faz parte do reino de Deus para que alcancemos a salvação da nossa alma. Mas que não esqueçamos que o ser humano, o homem, a mulher, porque a Bíblia quando fala homem, ela está se referindo a homem e mulheres, não pode partir da terra sem antes ter crido e confessado que Jesus é Filho de Deus, veio em carne, padeceu até a morte, foi zombado, escarnecido, e ao terceiro dia ele ressuscitou, está à destra do Pai, à direita do Pai, e antes de subir aos céus, ele enviou o seu Santo Espírito. Na Bíblia fala do outro, que ele enviaria um outro Consolador. Ele se refere ao próprio Espírito dele. É a terceira pessoa da Trindade, não é? É uma pessoa, que ele é o próprio Deus. Ele se alegra e também se entristece quando a pessoa começa a negligenciar, se afasta dele, começa a fazer coisas que servem ao diabo, porque só existe dois caminhos, assim, só existe um caminho para a salvação. Mas às vezes a pessoa, ao invés de dar ouvido a Deus, fica dando ouvidos aos prazeres ilusórios da vida, né? Então, podemos ter também uma vida que podemos desfrutar aqui na terra, do prazer também da terra, podemos, mas não esquecendo de que o foco do nosso viver deve estar nas coisas celestiais. E quando nós podemos vivenciar isso de mãos dadas com o Senhor, aqui ó, de mãos dadas com o Senhor, quando você faz isso de mãos dadas com o Senhor, quando você obedece a princípios, nós sabemos que não estamos mais na lei, né? Na época de Moisés, nós não estamos mais na lei, o Antigo Testamento, mas serve como sombra, serve como princípios. Então, existem alguns mandamentos que, embora sejam do Antigo Testamento, mas era lei e o Senhor sabia, Deus sabia que nem todos os mandamentos o ser humano seria capaz de cumpri-los, mas existe a sombra, né? Existem os princípios que nós devemos seguir, que é não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás o que não é teu, não é? O que é do próximo, não... Ou seja, honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento, né? Está lá em Êxodo 20, também tem. Então, e diversos que nós temos que realmente continuar. E o primeiro, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso tem, não é? Se bem que esse que eu falei, amarás o teu Deus de todo o teu coração, eu li, tem também no Marcos 12, 30, 31. Então, assim, existem princípios que nós devemos continuar seguindo, e embora esteja no Antigo Testamento,
mas não esquecermos que devemos ter boas obras também, mas não são as obras que salvam. Está escrito em Efésios que nós somos salvos pelas obras ou pela graça. Está amarrado amarrado, repreendido no sangue de Jesus. Que alguém é salvo pelas obras, de jeito nenhum. Somos, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Somos feitura do Senhor, antes de confessarmos eles, somos criaturas. E quando nós confessamos Jesus, ele nos dá, tudo vem dele, provém dele. Ele nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. E com isso, ele nos concede frutos do Espírito, que o maior dele é amor, tem a paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, paciência, domínio próprio, temperança, a bondade, né? A alegria do Senhor é a nossa força. E ele nos concede dons espirituais também. Ele nos concede dom e poder, maravilha, sabedoria, ciência e discernimento, falar em línguas, a interpretação de línguas também, são dons. A fé, que é um dos mais importantes dons, né? Que alguns versículos bíblicos também têm a fé como se fosse um fruto. A fidelidade, a longanimidade. Então, assim, amados, não devemos esquecer de termos também boas obras. Haverá o livro das obras. Mas não esquecermos, principalmente, que só pelo sacrifício de Jesus, a graça que foi concedida a todos, embora muitos não tomarão posse porque preferem estar em orgias, em idolatrias, tirando a fé de Jesus para colocar em objetos, em ídolos, deuses estranhos. Então, assim, nós não sabemos qual a última oportunidade que o Senhor dará a essa pessoa. E lá em Isaías 55:6 está escrito: buscai o Senhor enquanto pode achá-lo, encontrá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Porque amanhã ou depois poderá ser tarde demais. Não é? Mesmo que essa pessoa venha a falecer, vamos supor, Deus quer que a pessoa tenha vida em abundância, claro. Mas se a pessoa partir da terra não tiver reconhecido o Salvador, o Filho de Deus, o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, a Bíblia diz que essa pessoa, ela, no dia que o Senhor voltar, que ele vai ressuscitar primeiro os mortos e vai levar também os vivos. Mas ele sabe quem foi que em vida seguiu ele. O confessou, creu e confessou. Em Mateus 10:32 está escrito: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Esse aí é salvo. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei ao Pai que está no céu. Quer dizer, quem nega ao Salvador será negado também no céu. E não adianta clamar depois, porque não vai ter. A decisão para onde vai a sua alma, céu ou inferno, é aqui na terra. A pessoa tem que decidir, deve assim fazer. Né? Senhor, a partir de hoje, eu confesso, Senhor, eu creio que o Senhor veio para cumprir o propósito de doar a sua própria vida em redenção pela humanidade. E nós tomamos posse, né? Nos tornamos filhos de Deus quando confessamos o Senhor. Então, me veio à memória, o Senhor me trouxe à memória, que muitos, às vezes, endurecem seu coração na hora de fazer uma caridade, de fazer uma bondade. Lembro, não é só isso que a pessoa deve fazer. O primordial, o essencial é a pessoa confessar Jesus, crer no sacrifício da cruz, que ele é filho de Deus. É pela graça que nós somos salvos. Mas também nós devemos ter boas obras, porque se não fosse assim, o Senhor não teria colocado aqui na palavra dele.
Eu estou lendo agora Mateus 25, vou ler começando o versículo 31. O grande julgamento. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Glória a Deus. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, que são aqueles, que tiveram a oportunidade de confessar, de crer e confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e seu sacrifício na cruz foi para salvar a humanidade, a mim, a você e aos teus, e a pessoa negligenciou, não deu ouvidos e continuou no mundão, de fazer as coisas que não deu ouvido ao Senhor. Então aqui, voltando, quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vós, desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Isso o Senhor disse. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhes demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? Aí o Senhor responde, aqui no versículo, ainda Mateus 25, lendo agora o versículo 40. O rei respondendo-lhes, dirá: em verdade lhes digo que sempre que fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Aleluia, glória a Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, assim, amados, embora nós saibamos que é pela graça que nós alcançamos a fé, alcançamos a graça, pela fé em Cristo Jesus, sim, só existe um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós sabemos que só através do Salvador, e ele não divide a sua glória com ninguém, está escrito em Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, a outro não a darei. Então, sabemos que só através da graça que alguém pode ser salvo. O homem pode ser salvo, o homem e a mulher pode ser salvo. Mas nós precisamos também termos um coração quebrantado, um coração sincero, misericordioso. Está lá no Sermão da Montanha, que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, nós devemos procurar também fazer as boas obras. Porque, como já foi falado aqui na palavra de Deus, quando a um desses nós fazemos, é o Senhor que estaremos fazendo. Meu irmão, tenha um excelente domingo na presença do Senhor. Deus abençoe tua casa.
Deus esteja nos teus projetos, abençoe segundo a vontade dele, abençoe a cada um, nos dê paz, nos dê saúde, que é primordial também nós termos saúde, não é verdade? Para que nós possamos continuar caminhando. Porque, amados, me lembrou muito essa passagem aqui, porque muitos dizem assim: ah, eu não ajudei porque eu não pude. Às vezes acontece de você querer e não ter, mas procura, sempre há uma maneira de você ajudar, não é? Eu não deixo de ajudar. Posso ter uma moedinha na bolsa. Quantas e quantas vezes eu tirei o meu tudo para dar, para doar. Às vezes no metrô, às vezes na rua, às vezes... Eu já fiz oração até por gente que eu não conheço, amados. Porque eu vi ali, ó, sofrendo na rua. Um rapaz tão novo, sabe? Eu passo e olho. E ele tem um problema lá nele, nas pernas. E tão jovem. Aí eu passo, às vezes eu ajudo. E eu, de vez em quando, nas minhas orações, eu peço por aquela alma. Porque por aquela vida tão jovem e sofrendo daquele jeito. Mas é o tempo todo, vive com uma garrafa de bebida, sempre bebendo, não sei se é droga, não sei. Eu só sei que eu oro por ele. Eu oro e sempre ajudo no que eu posso ajudar. Nem que seja o trocado que eu tiver na carteira, eu dou. É porque eu sou boazinha? Não, isso sempre esteve em mim. Antes de eu me converter, eu já era assim. Sempre gostei de estender a mão. Então, assim, sempre que você puder ajudar, você ajude. Existe diversas formas da pessoa contribuir com o seu próximo. E alguém pode dizer assim: não, mas tinha um propósito ali que a pessoa encolheu a mão para não ajudar. Amados, agora falo feito um rapaz que eu vi pregando. Chega aqui para perto. Chega aqui para perto. Vou te perguntar uma coisa. Saco vazio fica em pé? O ser humano, ele precisa de mantimento para estar vivo. Se ele tem um projeto, se ele tem algo a cumprir, porque quando você está com o estômago vazio, dá logo dor de cabeça, dá logo mal-estar, fraqueza. A pessoa precisa, pode até fazer um jejum de algum tempo, mas uma hora você precisa comer. E você ficar sem mantimento, quanto constrangimento a pessoa às vezes passa. E alguns podendo ajudar, encolhe a mão. Não foi isso que o Senhor disse. Não foi isso que o Senhor nos ensina. Aqui nessa passagem bíblica, em Mateus 25, do 35 ao 40, e tem também o 41, onde ele fará a separação. Né? O Senhor, ele não veio para julgar, mas haverá um julgamento. Ele veio para salvar. O Senhor é amor? É. O Senhor é misericordioso? É. O Senhor é bondoso? É. A sua benignidade dura para sempre? Sim. Todos nós podemos fazer a diferença. Todos nós podemos fazer a diferença. E, amados, pode estar no propósito que tiver. O ser humano precisa se alimentar para estar com forças, firme. Saco vazio não fica em pé. Não tem essa de dizer assim: aquilo ali houve um propósito. Além de não ajudar, ainda falar para outras pessoas também não contribuírem, não ajudarem. Não ajude não, porque a pessoa está num propósito. Gente, nós como seres humanos precisamos nos alimentarmos. Não existe essa da pessoa, porque está num propósito, ficar sem se alimentar. Não existe isso. A pessoa precisa se alimentar. Cai logo de cara, a pressão da pessoa cai. A pessoa fica tonta, fica fraca. Como você vai produzir? Como um ser humano vai produzir? Porque você está ali orando. Você não é só em espírito.
O espírito vai manter ele, vai manter ela. Por quanto tempo? Porque, amados, há necessidade do mantimento. Então, sempre que você puder estender as mãos, eu não estou dizendo isso só porque eu estou nesse processo, passando por essa situação. Não, eu estou me referindo ao outro, a meu semelhante também, a você, seja quem for, que esteja numa situação que precise, necessite, que é diferente de precisar, e alguém puder estender as mãos, encolhe as mãos. Tem gente até que chama o outro de preguiçoso. Você sabe dizer quantas vezes essa pessoa já tentou de alguma forma? Porque às vezes falta recursos. Às vezes é porque a pessoa realmente não quer. A gente vê às vezes pessoas jovens que ficam acomodadas sem querer trabalhar, às vezes fica dando vazão a vícios, aí é um caso à parte. Mas a pessoa procura, às vezes não tem. A gente sabe que as dificuldades, às vezes a pessoa procura trabalho e não consegue, de imediato a pessoa não consegue. Então tem aquela fase que a pessoa está precisando de um apoio, né? E família já ajudou, né? Família já ajudou, cada um também tem suas despesas, cada um tem suas responsabilidades. E não devemos encolher a mão, podendo somar na vida de alguém, ajudar. Não deve. Aqui o Senhor disse que quando puder fazer uma visita a uma pessoa que está enferma, vá, visite. Quando puder hospedar alguém, hospede. Eu já fiz isso, amado, mesmo sem poder. E não só foi uma pessoa não, viu? Uma colega, ela não está mais aqui. Ela foi tão abençoada na minha casa, glória a Deus. Ela conheceu uma pessoa e foi para o exterior. Ela já tinha contato com ele, né? Tinha contato com ele por telefone, ele vinha às vezes. E ela teve um problema lá onde ela estava, né? Onde ela estava morando numa pousada, teve um problema lá com a pessoa. Na verdade, era uma casa que ela alugava os quartos. Então, ela teve problema e ela pediu: Edilene, eu posso ficar na tua casa por um tempo? E por um tempo eu hospedei. Depois ficou difícil continuar, porque eu estudava teologia na época e eu estava muito focada, estudando, fazendo os exercícios. E ela, por ser de uma doutrina divergente ao evangelho, né, o verdadeiro evangelho, ela queria ficar me influenciando. Aí eu falei para ela: olha, amada, não ache ruim não, mas eu não aceito um outro evangelho. Você não fique falando essas coisas porque eu não vou dar ouvidos. E ela ficava sempre, amados, olha, eu não ia nem comentar isso aqui, mas vocês não sabem quem é a pessoa, eu vou dizer só o fato. Ela ficava me mostrando, é por isso que a gente tem que estar sempre: sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, e o diabo fugirá de vós. Ela ficava sendo usada pelo inimigo para ficar me mostrando coisas na internet. Ela via, achava engraçada e vinha me mostrar. Aí eu dizia: amada, olha, eu te quero muito bem, mas pare com isso. Você sabia que você está sendo usada pelo inimigo para tirar o foco dos meus estudos? Aí ficava kkk. Não, Edilene, eu só estou te mostrando uma coisa engraçada. Eu digo: para você é engraçado, mas a intenção do inimigo é tirar o meu foco das coisas de Deus para ficar olhando isso aí, compactuar com o que você está se divertindo, para tirar o meu foco dos estudos. E eu não estou querendo saber disso. Ah, você é muito... Aí ficou, sabe?
Não, Edilene, você é muito moralista, você não sei o quê. Não, não sou moralista. Eu também dou risada, eu também brinco. Só que tudo tem que ter um momento certo. E em que ela estava me mostrando? O que ela estava me mostrando? Às vezes, amado, ela pegava fotos de vídeo de homem nu, entendeu? Velho, nu, dançando, vinha me mostrar. Mesmo que fosse. E mostrava também aquelas fotos de Gogo Boy. Eu dizia, amada, eu não quero ver isso. Eu estou estudando. Então, na hora de eu responder os exercícios, ela, cadê? Deixa eu ler. Sempre ela tinha uma crítica de falando coisas contra o evangelho, contra o exercício da igreja. Aí eu fui me chateando. Aí eu disse assim, olha, a partir de hoje, eu vou lhe pedir uma coisa. Você pode ficar aqui até você arrumar um canto para você ficar. Mas você está, sem querer, você está atrapalhando meus estudos. Então, procura. É melhor, vai ser melhor para mim e para você. Outra coisa, eu acordava de manhã para trabalhar, quando eu acendia a luz, morava no kitnet, ela dormia no mesmo quarto. Quando eu acendia a luz, ela ficava reclamando. Eu dizia, poxa, você veio morar aqui, você sabia que o lugar, o espaço era pequeno e haveria dia, hora de eu sair para trabalhar e eu ter que me... Então, assim, eu fui vendo que mesmo fazendo, né, o que Deus disse para hospedar pessoas e ajudar o próximo, eu fiz a minha parte. Então, assim, eu tenho consciência de que o quanto eu pude ajudar, eu ajudei. E assim eu faço e aconselho vocês, sempre que puder, estender a mão para auxiliar alguém, suprir uma necessidade da pessoa, faça, porque Jesus disse que assim quando nós fazemos, é a Ele que nós estamos. É como se estivesse fazendo a eles. Na verdade, quando Ele diz assim, ó, quando a um desses fizer, meus pequeninos irmãos, a mim, que o fizeste. Santo e poderoso Deus, abençoe a cada um. Vá para a casa do Senhor. Ouça a palavra de Deus, pratique. Preste culto ao Senhor. Diga que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é soberano. É o único Deus e eterno Salvador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Está escrito em 1 Timóteo 2, 5, 6. Porque há um só Deus, um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, né, o qual se deu a si próprio, a sua vida em redenção por todos. Embora nós saibamos que nem todos o receberam naquela época e não o receberão, porque estão negligenciando a salvação da sua alma. E ele voltará para dar testemunho ao seu devido tempo. Todo aquele que ainda não confessou Jesus, faça, porque se com a boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, esse será salvo. Deus abençoe a todos, em um nome santo e poderoso de Jesus. É pela graça que nós somos salvos. A fé em Jesus Cristo. Deus abençoe, em um nome santo e poderoso de Jesus. Excelente dia para vocês.